Agora a gente vai saber como é que fica a previsão do tempo. Thaís Luquezzi já chegando por aqui. Thaís, um bom dia para você. Bom Tudo dia. bem? Prazer estar aqui com você. Já começo te perguntando se tem previsão de temporal para hoje. Ontem teve chuvão, mas aquele esquema isolado na minha casa assim, na sua não, né? Olha, ontem choveu, mas em mais bairros do que anteontem. Mas ainda assim são aquelas pancadas de verão que em alguns bairros vem bem forte e em outros em bem menor volume, viu, Mari? Hoje a chance é de que seja ainda mais isolado. Um bom dia para você, quase boa tarde. A chuva ontem, ela acabou sendo um pouco mais abrangente por causa da formação de uma baixa pressão fraca no mar. Ela que jogou uma umidade aqui para a Grande São Paulo, e aí, diferentemente de quarta-feira, em que a gente teve 100 milímetros num lugar e 0 no outro, a chuva chegou a atingir mais locais. Em Ferraz de Vasconcelos, aliás, foi o segundo local onde mais choveu no país ontem, quase 90 milímetros, Mari. Mogi das Cruzes 77, na Coab Inácio Monteiro 67 milímetros e houve inundação em Guaianazes, Itaim, ali na Zona Leste, muitos raios e a ventania que chegou aos 60 quilômetros por hora ali durante a chuva. Hoje tem risco de mais temporais, previsão de 10 milímetros à tarde, 5 milímetros à noite. Claro que em um bairro ou no outro pode ser mais forte, mas é mais provável que hoje essa chuva seja mais isolada e vai fazer muito calor, 32 graus. Vamos ver o céu lá fora? Bora. Olha, dar a uma gente já olhadinha. tem o azul, bonita imagem, né, Mari? Tá bem bonito o céu hoje, Thaís. Hoje a gente não tem nenhum sistema atuando na atmosfera, então a chuva, se vier, vai ser por causa do calor e umidade local mesmo, sabe? Num local acaba ficando um pouquinho mais úmido, um pouquinho mais quente, e aí pode vir aquela pancada de chuva mais forte que em outro bairro, que é bem o que a Mari mencionou, muito típico do verão, né? Mas essa pancada em alguns lugares, ela pode ser bem forte? Pode, Mari. A gente tem um risco daquela chuva provocada pela cumulonimbus, que são as nuvens de tempestades, que tem ali até 15 quilômetros de distância, ou seja, alguns bairros ficam mais distantes, nem veem essa chuva chegar. Toda essa área aqui está em alerta, em atenção para essa chuva que pode ser pontualmente forte, pode vir com ventania, pode provocar alagamento, vir com granizo aí isolado e raios. Você vê que pega a Grande São Paulo e boa parte do estado. A faixa mais ao sul, ali na divisa com o Paraná, o perigo é maior. Te mostro aqui as cidades onde pode chover mais. Avaré, 20 milímetros mais que São Paulo, assim como Dracena, lá mais para o oeste do estado, onde a temperatura chega aos 35 graus, e esse combo aí de calorão e umidade pode trazer essas pancadonas. Paranapanema também 20, já em Apiaí e Eldorado a mesma previsão para São Paulo, só que Eldorado com 34 graus. Thaís, e essa chuva que a gente tem visto agora, nessa primeira semana de 2026, tem ajudado os reservatórios? Ainda não tanto, né? Infelizmente não. Nosso consumo ainda está alto e, inclusive, de ontem para hoje, aliás, de anteontem para ontem, o nível do Cantareira já ficou abaixo dos 20%. A gente sai do nível de restrição que estávamos até anteontem e chegamos no nível especial com esses 19,8%. Por que é tão relevante, 0,2%? Porque a gente já começa a entrar perto desse nível, Mari, que se permanecer até o fim do mês, vai ter que tirar menos água do Cantareira, é o que prevê ali todo o subsistema para poder garantir que continue sendo viável usar o Cantareira ali no nosso sistema integrado. Você vê que a chuva até agora não chegou a 30 milímetros por lá, sendo que em São Paulo teve pontos que choveu quase 100, onde precisa chover, não choveu, Mari. E a média do mês são 262 milímetros. A gente termina a primeira semana com uma chuva bem abaixo do que é preciso para que esse nível volte a subir. Lembrando que nós estamos no período mais chuvoso do ano aqui em São Paulo. Essa chuva deve ficar mais intensa a partir do meio da semana que vem, mas ainda não foi suficiente. Essa situação aí, se permanecer, requer ainda mais atenção no nosso consumo. Certo. E sem chuva, o que a gente tem é o calorão para os próximos dias. A chuva vai diminuindo, Mari, já mostra que o fim de semana vai estar muito bom para quem puder descer para a praia, chegando ali na casa dos 36 graus, perto aqui da Grande São Paulo. Áreas mais ao sul podem ultrapassar os 35 e lá no oeste e norte do estado chegando a 40 graus. Então, calorão pela frente e a chuva que diminui. Já já eu conto mais, Mari. Eu tô vendo 40 graus ali, 36. Tem previsão de onda de calor ou é só calor de verão normal mesmo? É um calor pontual, Mari. Para configurar a onda de calor, a gente precisa que fique 5 dias, pelo menos, com essas temperaturas. É como se fosse uma situação de onda de calor, mas em poucos dias pontuais. Ainda assim, é calor excessivo, faz mal pra gente. É isso. Você volta daqui a pouco? Até já já eu conto mais. Obrigada, Thaís.
Bora saber mais detalhes da previsão do tempo nesse segundo fim de semana do ano com a Thaís Lucchesi. O que você destaca agora, Thaís? Mário, o calor vai continuar, mas a gente sabe que essas tempestades colocam em risco essas pessoas. Há 2 anos, na série Morar SP, a gente mostrou o levantamento do Ministério Público em que em 20 anos o número de pessoas em área de risco mais que dobrou só na cidade de São Paulo. Essas pessoas moram em condições ali que esse risco de chuva coloca a situação extrema para muitas delas e a gente não tem chuva para cá, mas semana que vem essa chuva pode voltar. Amanhã a gente tem uma alta pressão que vai chegar perto de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro e vai dificultar a formação de chuva mais forte. Com isso, a temperatura vai ficar bastante elevada, o que é muito ruim também para quem mora nessas áreas onde não há muita circulação de ar e essa temperatura aí que pode chegar amanhã aos 34 graus pode causar muito desconforto térmico, Mari. Amanhã a chuva fica bem escassa, só 5 milímetros e no domingo a temperatura já chega aos 36 graus e nem chove, aí com sensação aí de calor, inclusive pela manhã. Para quem gosta de fazer atividade ao ar livre, tem que se proteger do sol, né? Com certeza, Mário. O índice UV vai estar bastante alto, inclusive muita gente vai querer descer para a praia, então já mostro para vocês que a temperatura chega aos 32, 33 graus em todo o litoral. E aqui conto para vocês que a umidade do ar cai bastante no interior, com temperaturas que vão ultrapassar bastante os 35 graus. E a chuva só vem a partir de terça-feira com a chegada de uma frente fria. E aí lá para terça que a temperatura tende a diminuir para 32, depois 31 graus, Mari. Tá certo, Thaís. A gente volta a conversar na semana que vem. Obrigada. Bom fim de semana.